Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a Marta, a irmã Marta. Hoje é dia 27 de julho de 2025. Amados irmãos, a palavra do Senhor sempre nos mostra, não? E nos dá sinais. O Senhor fala através da sua palavra que Ele nos deixaria sinais nas estrelas. No entanto, Gênesis fala que Ele deixou as lombreiras do céu como sinais para nós. E é muito interessante estudar as constelações e ver as movimentações das constelações e analisar a vinda do Senhor e ver que cada constelação ela vai nos anunciar cada evento profético que está acontecendo. Eu já falei com vocês que o Senhor, quando está perto de acontecer algo, o Senhor começa a falar através, já está escrito na sua palavra. Mas aí ele começa a falar através dos profetas para anunciar o tempo. Os profetas começam a anunciar e depois que os profetas começam a anunciar, o sinal no céu começa a acontecer. Então o movimento no céu acontece, o movimento na estrela que relaciona essa profecia. Porque cada estrela, cada movimentação, cada constelação vai anunciar um determinado evento dentro da profecia. E acontecendo esse sinal no céu, esse sinal no céu acontece antes de manifestar a profecia na terra. Então, antes de acontecer o evento na terra, o Senhor anuncia nas estrelas, tá? Então, ele nos dá, depois dele fazer esse movimento no céu, ele nos dá um tempo para o arrependimento, para a preparação em relação àquilo que ele está nos anunciando. O interessante desse estudo que eu trago para vocês é que o Senhor é muito perfeito e existe o Evangelho nas estrelas. O Senhor escreveu seus mistérios aí, a palavra de Deus diz que os mistérios estão escritos nas estrelas, tá? Então, está escrito, por que está escrito nas estrelas o Evangelho do Senhor? Porque as estrelas é um lugar aonde mão humana não alcançou. A Bíblia pode ser traduzida, mudada alguma palavra, ou tirada fora de lugar, fora de ordem, de acontecimento, e nós não entendermos bem, por exemplo, o Apocalipse e os acontecimentos. Mas se nós olharmos para o céu, nós vamos ver as datas e as ordens dos acontecimentos, como eles são. Então, não foi alterado por mão humana. Glória a Deus, aleluia. Então, não teve como ser alterado. Aqui eu estou mostrando para vocês a constelação da coroa, tá? Então, tem no céu uma constelação, ela se forma assim, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas, tá? Então, as 7 estrelas maiores que formam essa constelação, você vê que são 7 estrelas grandes. O número 7, o número da perfeição. E é a forma de uma coroa. Se você analisar aqui, você vai ver ela formando a figura da coroa. Então, assim, nós conhecemos as constelações. Por exemplo, as 12 constelações que marcam os meses, por exemplo, Virgem, Leão, Touro, são imagens, as estrelas no céu, ela vai formando essas imagens, a imagem da Virgem, a imagem do Touro, a imagem do Leão e tudo mais. E aqui nós temos a imagem da coroa, tá? E a coroa, ela fala de quem? Ela vai falar do rei, da coroação do rei. Ela vai falar do nosso rei. Então, a coroa é a constelação que aponta para a coroação do nosso rei. Aponta para a vinda do nosso rei. Então, ela vai nos dar sinal em relação à chegada do nosso Messias e o tempo de nós entrarmos em preparação, arrependimento para a sua vinda. Essa constelação se chama Corona ou Coroa Boreal, tá? Glória a Deus, aleluia. Ela é formada por 88 estrelas no total. O interessante é que ela anuncia a vinda do Senhor e indica o tempo para sermos transformados. E
O 88 é um número que, dentro da numerologia hebraica, o 88 forma uma palavra, tá? No Strong hebraico, o 88 significa poder da transformação. Então, tá falando de um poder da transformação, nos conectando com a palavra de Deus, que seremos transformados. Então, é necessário que haja essa transformação. Você vê que o 88 são dois números 8. Você vê o número espelho, né? E o número espelho é 8. Em hebraico, o 8 significa novo começo. Nós seremos transformados para um novo começo, para uma eternidade, onde haverá esse novo começo. Tudo se fará novo. Agora, outra simbologia do 8 é o seguinte, que todo filho em Israel devem ser circuncidados no 8º dia, tá? Então, você vê o número 8 aí falando do 8º dia. E para um novo nascimento. Então, você vê que realmente o 8 significa esse novo nascimento aí. Glória a Deus, aleluias, pelo que o Senhor nos anuncia. Agora, outra coisa interessante é o seguinte. O Senhor deu um sinal em 2017, que foi o sinal da Virgem, tá? O sinal da Virgem de Apocalipse, ou seja, o sinal da mulher em Apocalipse, que é o quê? A mulher é a Virgem, tá? Que é o signo de Virgem, né? Essa é a constelação da mulher, essa é a constelação da Virgem que fala na Bíblia, tá? E constelação da mulher. Então, o que acontece? Essas estrelas que formam a mulher, ela teve uma movimentação também, tá? E o sinal formando o sinal de Apocalipse 12. E esse sinal de Apocalipse, ele se formou em 2017. E em 2017, depois essa estrela, ela fez um caminho. E depois de 7 anos, em 2024, ele nos dá o mesmo sinal de novo, tá? O sinal do nascimento do filho varão. Glória a Deus, aleluias. De Apocalipse 12, tá? Nos dá o mesmo sinal depois de 7 anos. E foi justamente em 2017 que o Senhor começou a revelar, levantar os 144 mil e falar com 144 mil através de sonhos, de visões e falando quem são, quem vocês são. Então o Senhor começa a fazer esse trabalho a partir de 2017, quando acontece esse sinal, o Senhor já começa a concretizar isso na vida dos 144 mil com esse chamado, fazendo eles entender tudo isso. O Senhor trabalha com os 144 mil, com o nascimento dos 144 mil, igual que o nascimento do filho primogênito que vai para a circuncisão no 8º dia em Israel. Ele trabalha por 7 anos com 144 mil e no 8º ano seria o ano aonde o filho varão, né, o primogênito, ele é apresentado diante de Jeová e faz essa circuncisão no 8º dia. Então, você vê essa referência desses 7 anos e no 8º ano, o Senhor chamando agora os 144 mil para se apresentar diante dele. Então, o Senhor já está por retirar os 144 mil, porque se o sinal de 7 anos deu não em 2024, nós estamos em 2025, nós estamos no tempo da circuncisão do 8º dia. Glória a Deus por isso. Essas são as revelações que o Senhor nos dá. Agora vamos analisar essa constelação em relação ao que ela representa e o sinal que ela nos traz. Essa constelação da coroa, ela teve um movimento também, tá? E ela marcou um tempo. Ela teve uma explosão da maior estrela, tá?
em 1946, um ano antes de Israel, da figueira, ou seja, reverdecer em Israel. E Israel nos dá esse sinal da última geração. Então, ela nos dá o sinal que já é o tempo de Israel se tornar Estado independente. Então, aí, essa figueira não reverdece. Em 1947, 1948, me parece que foi 1948, desculpa. Então, o que acontece? Um ano antes, mais ou menos, um ano e meio antes ou mais, o Senhor já começa a dar sinal no céu do que vai acontecer com Israel na terra, marcando a geração. Então, Israel entra no tempo da sua geração, conforme está escrito no Salmo 90:10, que o tempo da sua geração é de 70 a 80 anos, 80 para os mais robustos, falando de Israel, que Israel é mais robusto, é forte. Glória a Deus por isso. Então, o que acontece? Essa constelação, ela acontece explosão, quando ela dá a primeira explosão, passa 80 anos para dar outra explosão, nos dá um sinal. Então, cientistas, se você pode buscar isso na internet, você vai encontrar, tá? Eles estão esperando ela explodir de novo, porque ela já está formando, ela já está em movimento para explodir de novo. E eles pensavam que ela ia explodir em 2024, mas não explodiram. Então, estão esperando ela explodir em 2025, 26 ou 27, se ela se atrasar. Não há coincidência da parte do Senhor. A propósito, há a manifestação da vontade do Senhor, e o Senhor sempre vai manifestar todas as coisas no seu tempo. Então, o que acontece? Essa estrela já está para anunciar a vinda do Senhor e anunciar que o tempo da geração de Israel realmente já está terminando, conforme a palavra mesmo nos afirma, mostrando que estamos corretos em relação a essa profecia da figueira que reverdece, que floresce. Glória a Deus, aleluias. Então, vai haver esse movimento, tá? E essa estrela está marcando a última geração, que realmente somos a última geração e que o tempo já está acabando e que o Messias já vem. Glória a Deus por isso. Esses movimentos, esses sinais, vai nos mostrar a manifestação profética, tá? Os sinais no céu, ele vai anunciar o que em breve tempo sucederá de acordo com o sinal que cada constelação está anunciando, porque cada constelação vai nos anunciar algo dentro da palavra do Senhor, tá? Então, a coroa boreal é um sistema binário que experimenta explosões recorrentes de acordo com o estudo científico, já? Que eu estou falando aqui. Ela apresenta explosões recorrentes a cada 80 anos aproximadamente. Esses foram os dados que eu tirei da internet. A última vez aconteceu em 1946 e se espera agora que ocorra no verão ou outono de 2025. Se os cálculos atrasam um pouco, ela deve atrasar até 2026 ou 27. Nesse caso, ela completaria em 2026 80 anos. E Israel completaria 80 anos em 2028. Amados irmãos, ela vai explodir anos antes para mostrar para nós que já é tempo de preparar e arrepender e santificarmos, porque Jesus já está vindo, tá? Glória a Deus, aleluias. A explosão que aconteceu que esperava não para 2024, essa explosão também nos anuncia também o Apocalipse 15, tá? Capítulo 15. E essa outra curiosidade dela, que são dados proféticos, é o seguinte:
essa explosão é visível desde a Terra, fica uma fumaça em volta dessa estrela e essa fumaça permanece no céu totalmente visível para nós, é um sinal visível para nós por 7 dias, dias proféticos também. E tudo acontece no firmamento, né? Tudo que acontece são sinais para nós buscarmos santidade e arrependimento. Agora, outro dado importante. Nós no céu, nós temos 12 constelações, tá? Nós temos 12 meses. Cada mês você vê um signo. Você vê que o signo do zodíaco, esse misticismo tudo, é do demônio. E eles mudaram os nomes verdadeiros das constelações. São poucas constelações que eles mantêm. Por exemplo, a de Leão eles mantêm, a da Virgem eles mantêm. Então, algumas eles mantêm. Mas algumas eles mudaram o nome dessas constelações. Então, às vezes, biblicamente, nós não encontramos relação com a Bíblia, algumas constelações, porque não está escrito. Nós não conhecemos os nomes verdadeiros das constelações, porque conhecemos como Virgem, como Capricórnio e tudo mais, né? Mas o Senhor deixou isso, foi para nós, para nos mostrar no sinal. Mas só que tem um povo aí, oculto aí, que anda nas sombras, que quer ocultar isso dos santos, tá? Eles têm o desejo de ocultar isso, de colocar a mão na história, colocar a mão na Bíblia, para poder interferir nos atos proféticos no final do tempo, para fazer com que mais pessoas se percam, para trazer engano, né? Isso é evidente. Mas você vê 12 constelações marcando o tempo. Eu já expliquei para vocês em relação ao caminho do Sol, que o Sol ele vai mudando de constelação em constelação, ele vai mudando os caminhos quando os meses vão acabando e vão entrando em outro mês, ele vai mudando a direção, mudando para outra constelação que vai marcando cada mês, tá? Então ele vai mudando a direção e marcando os meses, as primaveras e tudo. E isso na Bíblia chamamos de portas, tá? Então existe 12 portas do Sol, aonde ele passa por 12 portas, por esses 12 caminhos, nos marcando o tempo também. É muito bonito ver todas essas coisas. E esses 12, né, essas 12 constelações, nós chamamos também de 12 salões grandes. Vemos 12 salões maiores e com esses 12 salões maiores, nós vemos 3 salões menores, junto com cada 12 salões maiores, ou seja, existe a constelação maior e essa constelação maior que nos vai marcar o tempo, ela, marcar as profecias, ela vai estar acompanhada de 3 constelações mais, dando um total de 48 constelações. Agora, um interessante que você vê o número 12 separado com um grupo de 3. Na Bíblia também, em 2 de Crônicas 4, você vê essa separação em relação às 12 tribos. Quando o Senhor faz referência às 12 tribos, falando a respeito do Mar de Bronze. Quando o Senhor fala do Mar de Bronze, ele fala que os 12 bois são as 12 tribos de Israel. E fala o seguinte, 2 de Crônicas 4:4. Estava sentado 12 bois, sobre 12 bois, 3 dos quais miravam o norte, olhava para o norte, outros olhavam para o ocidente, outros para o sul e 3 para o oriente. Então são separados, os 12 bois, eles são separados num grupo de 3. Você vê uma relação com a separação das constelações, como é separado, como a ordem dos números é separada, tudo profético. E aí eles falam que eles estavam separados olhando para os pontos cardeais, não? E, amados, a Terra o céu é um espelho da Terra.
tudo que acontece aqui está escrito aí no céu, está refletido aí no céu. É como se fosse uma radiografia. O que está no céu é como se fosse uma radiografia, assim como a lua. A lua, quando você analisar a lua bem, você vê uma radiografia real da Terra, tá? A lua nos mostra os mapas de todos os países, está radiografado aí, está registrado aí. Por quê? Porque a lua é a fiel testemunha. Então, ela dá testemunho de todas as coisas e de toda a existência de tudo que existe. No entanto, a lua marca regiões que estão cobertas pelo gelo ainda, que o gelo ainda não derreteu e tudo mais. Glória a Deus. Então, assim como na Terra é no céu também. E a Terra é esse espelho do céu, porque no caso o céu existiu primeiro. E os acontecimentos terrenos, eles são reflexos dos acontecimentos celestiais. Então, vai acontecer no céu esse movimento e depois, como reflexo, vai acontecer aqui na Terra. Além não das 12 constelações representarem também as 12 tribos de Israel. Então, aí em cima existem constelações que representam cada tribo de Israel, tá? E as constelações que representam as 12 tribos de Israel, elas marcam o tempo e os acontecimentos, como por exemplo, os 12 anos, os 12 meses do ano, né? Quando o sol faz esse caminho, né, que marca o tempo primavera, verão, outono e inverno. São os 4 tempos. Glória a Deus, aleluias. Dando um total, então são 12 salões maiores com 3 menores, dá o total de 48 salões. E são no céu 48 constelações. O número 48 em hebraico também nos fala. 48 significa o nome de Abraão. Abraão. E Abraão significa pai exaltado. E no plural Abraão, né? O nome novo de Abraão. Então, as 48 constelação está nos apontando para o pai exaltado e para a descendência de Abraão. Glória a Deus por isso. A constelação da coroa, ela fica no salão maior, que corresponde à constelação que marca o tempo, que marca o mês. E o salão maior que essa, porque ela, a coroa é uma constelação menor, é um salão menor. Ela está no salão maior de Libra. Libra é o seu salão maior, tá? Libra é a que governa e comanda tudo. E Libra tem um nome que é Mu-Zibanu. Mu no strong hebraico, essa palavra significa circuncidado. Agora, olha que interessante. A palavra que se refere a Libra em hebraico, Libra, que é a balança, tá? Libra é a balança. Significa circuncidado. E o que tem a ver a constelação de Libra com a circuncisão? E tem a ver a constelação de Libra com a coroa? Por quê? Necessitamos ser circuncidados de coração para entrar no reino do céu. Não seremos circuncidados de prepúcio mais, tá? Então, você vê a relação da circuncisão com o 8º dia, a circuncisão do menino em Israel, mas aí você vê a circuncisão do coração agora, porque não necessitamos circuncidar fisicamente mais. Agora é o nosso coração que necessita ser circuncidado para entrarmos no reino do céu para a salvação. E nessa mesma ordem de constelação, você vê que aqui está o salão maior, que é Libra. Depois você vê os 3 menores, que é o Lupus, que é o lobo, tá?
lobo fala que o lobo não gosta da ovelha, o lobo come a ovelha, o lobo persegue a ovelha, o lobo mata a ovelha. Então você vê a balança, que é Libra, e o que o Senhor falou comigo e mandou falar com vocês em 2024? Que ele estava pesando as ações dos santos. É o que a gente vem falando nesse tempo em relação a pesar as ações. O Senhor falava para nós analisar nossas ações porque ele estava pesando para dar-nos salvação, para trazer juízo. E a balança é o símbolo do juízo. Se você vê a justiça em qualquer lugar no mundo, é representada por uma balança, tá? Então, por isso que pesa as ações, pesam. A justiça, ela faz uma pesagem das ações de uma pessoa e de outra, tá? E no caso, ela pesa, no caso do juízo de Deus, o juízo de Deus vem através dessa balança porque ele pesa as minhas ações e analisa o meu coração, os meus pensamentos para dar juízo, para trazer justiça e trazer recompensa e manifestar a vingança. Mas só que o que acontece? Então você vê o Senhor manifestando esse tempo, a partir de 2024, o Senhor manifestando a balança e trazendo juízo. E é o que ele tem falado através dos profetas, que ia trazer juízo sobre as nações. Isso você vê todos os profetas repetindo. Depois você vê o lobo. Você vê o lobo aí junto. Por quê? Porque você vê o que? A manifestação do juízo de Deus, a manifestação dos lobos, dos falsos profetas, Mateus 24, se cumprindo aqui tudo também. Então você vê a perseguição que vai vir, que o lobo vai causar, entendeu? O lobo é inimigo das ovelhas. E depois disso você vê outra constelação. Você vê a constelação da cruz, que fala da crucificação, que fala do preço que foi pago e tudo mais. E depois, em seguida, nesse mesmo salão, você vê a constelação da coroa, que fala da salvação e tudo mais, conforme eu estou explicando. Então, amados irmãos, tudo isso tem uma simbologia, tem palavra, tem revelação em tudo isso. Glória a Deus por isso. Então, vamos voltar na palavra Mu-Zibanu. Agora, Zibanu, na verdade, em hebraico se diz Zebina, tá? E em hebraico significa adquirir ou comprar. Então, olha só, essa constelação de Libra está anunciando que os circuncidados foram adquiridos e comprados. Só com o nome da constelação nós vemos o que ela nos diz. Então, eles foram adquiridos e comprados. Então, você vê a balança, a justiça de Deus aí, tá? Em Gênesis, em relação à circuncisão, 17:12, fala que a idade de 8 anos, 8 dias, será circuncidado todo varão entre vós outros por vossa geração. O nascido na casa, comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que for da tua linhagem. Falando a respeito da circuncisão. Então, todos nós necessitamos, seja ele estrangeiro, seja ele comprado por dinheiro, seja ele da linhagem, seja ele nascido em casa, todas as gerações têm que passar pela circuncisão de coração para entrar nesse novo reino. Glória a Deus por isso, né? Que maravilha, não é verdade? Agora você vê, por exemplo, você vê a Cruzeiro do Sul, que é a estrela, né? A cruz, né? Que representa a cruz, representando a crucificação e tudo. Que é representada pela cruz. Já falei, desculpa. Tô repetindo aqui. Então, até a cruz, ela também foi codificada, a crucificação foi codificada nas estrelas. As estrelas também mostram a crucificação do Senhor. No entanto, amados irmãos, tanto é que você mesmo vai lembrar de um evento. Como que é que aqueles magos souberam que Jesus nasceu? Através do movimento de uma estrela que mostrou para eles, porque eles estudavam as estrelas.
Então, o Senhor mostrou através desse sinal. Então, isso acontece sempre na palavra do Senhor. Você vai ver, por exemplo, os reis, por exemplo, atrás de astrólogos e de sábios da escritura para poder desvendar os mistérios dos céus, para indicar as profecias que iam acontecer naquele tempo. Então, eles estudavam os céus por causa dos acontecimentos que iam vir profeticamente, porque assim como o Senhor manifesta profeticamente agora, ele manifestou naquele tempo, por exemplo, quando ele foi trazer as 12 tribos, quando ele foi trazer o próprio nascimento de Jesus, compreende? Então, tudo isso o Senhor mostrava nas estrelas e anunciava. Glória a Deus, aleluias. Batalhas que o Senhor ia dar de vitória e tudo mais. Nós vemos, amados, que a estrela da coroa, ela aponta para a coroação do Messias, né? E você vê a constelação Cruzeiro do Sul, ela está localizada sobre o Sul, a América do Sul. E o que eu preguei para vocês outro dia? Lucas 11:31. O que o próprio Senhor Jesus fala? Fala da América do Sul, usando como que eu falo? Falando a respeito da Rainha do Sul, dando a entender que era uma mulher, mas no final do versículo ele fala que é um lugar, mostrando que seria realmente o lugar e a América do Sul. Por que ele fala a Rainha do Sul? Também justamente ele mostra através das estrelas a Rainha do Sul por causa da codificação do Cruzeiro do Sul. Aonde está localizado essa constelação? É onde está a Rainha do Sul. Está localizado aqui na América do Sul e especificamente sobre o nosso Brasil. Por isso eu falava com vocês, o Brasil tem mistérios, o Senhor me revelou coisas tremendas que existe ainda no Brasil de mistério que o Senhor tem escondido aqui. É algo muito tremendo, é abrangente o que o Senhor tem com o nosso país e nós, mesmo mergulhando nas escrituras e desvendando coisas, ainda temos por conhecer ainda a grandeza que o Senhor tem para nós. Damos glória a Deus por isso, amém? Então vemos a Cruzeiro do Sul, ela fica bem localizada no Brasil e em cima de uma cidade que se chama Bom Jesus da Lapa. Glória a Deus, aleluias. E tudo tem um porquê, tá? Tudo, o Senhor, assim como deixa sinal no céu, ele nos revela na terra também. Amados, vocês sabem a respeito, porque tenho falado dos 144 mil com vocês. Eles, eu conheço muito deles, eles às vezes me falam a respeito de sonhos que têm tido, de revelações e tudo mais. Uma das coisas que eles sempre falavam, eram vários, e cada um de um país ou de um lado falando, anunciando, eles sempre começam a anunciar as mesmas coisas. Ou seja, uma coisa diferente aqui, outra ali, mas encaixava muito bem e de acordo com a palavra do Senhor, o que eles falavam, que o Senhor estava anunciando nos sonhos. Então, muito deles começam a falar comigo a respeito dos refúgios, que o Senhor começa a revelar que ia levar a igreja e guardar, Apocalipse 12, e levar para refúgios. Então, eu começo a estudar dentro da palavra, porque eu falei, se Deus revela através dos sonhos, Deus tem isso na sua escritura, se vem da parte do Senhor. Agora, se vem da parte do inimigo e é engano, a escritura não vai nos anunciar isso e não vai falar disso. O Senhor, ele é a própria escritura, a própria palavra do Senhor, a própria Bíblia, ela é fiel testemunha dela mesmo. No entanto, a palavra do Senhor dá testemunho da palavra do Senhor. Então, você vai encontrar, por exemplo, a própria palavra dando testemunho em 2 ou 3 versículos diferentes
2 ou 3 profetas diferentes falando, pessoas diferentes, em tempos totalmente diferentes, em histórias diferentes, eles vão dar testemunho de que isso realmente é verdadeiro. Então, assim como o Senhor nos dá testemunho dentro da sua própria palavra, Ele nos dá testemunho no céu de que isso é verdadeiro e Ele manifesta esse testemunho na terra também de que isso é verdade, o que Ele está anunciando, porque Ele não mente. Então, eu começo a ver e começo a buscar a respeito dos esconderijos, dos abrigos, e aí começo a encontrar a respeito dos abrigos das cidades, refúgios no Antigo Testamento, falando a respeito do que o Senhor estava anunciando para o tempo da grande tribulação, da perseguição, que vamos passar pela perseguição, mas vamos ter que ser guardados nesse tempo, e o Senhor nos guardará. E como o Senhor manifestará tudo isso? Então aí o Senhor começa a revelar seus mistérios. Então, voltando, começo a escutar a respeito dos abrigos, a respeito das covas. Eu sonhei com uma cova enorme, com uma caverna enorme, assim, escondida dentro de uma pedra. E essa caverna, a gente levava pessoas, nós, os 144 mil, a gente pegava pessoas e guardava aí, porque era muito grande a perseguição na terra. E aí eles contavam cada um seus sonhos e eu ficava observando e buscando mais e mais do Senhor. Agora, o mais lindo é que o Senhor, dentro da codificação dessa Cruzeiro do Sul, o Senhor nos mostra indício de que realmente isso é verdadeiro. No entanto, amados irmãos, a Cruzeiro do Sul, ela nos indica, ela fica bem em cima de Bom Jesus da Lapa. E Bom Jesus da Lapa, amados, tem essa enorme pedra que quando eu vi, peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Quando eu vi essa enorme pedra com uma caverna aqui dentro, aqui tem até uma igreja católica, né? Eles colocaram a igreja católica aqui, mas eu fiquei impressionada com a caverna e a pedra toda, é algo impressionante. E o tamanho da pedra. Então, quando eu começo a fazer esse estudo, eu lembro do sonho que uma pessoa, né, que faz parte dos 144 mil, sonhou que entrava dentro de uma caverna e era toda de pedra. E aí eu falei, meu Deus, olha aqui a pedra e olha que realmente tem uma caverna. E a constelação Cruzeiro do Sul, que é a cruz, que nos fala da crucificação, está justamente em cima dessa cidade, em cima dessa caverna, em cima desse abrigo. E outra coisa, que essa caverna, tá? Ela está numa rocha. E nosso abrigo e nossa proteção está na rocha, que é Jesus. Olha a simbologia ainda que nos deixa ainda. Glória a Deus por isso, né? Então, amados, nós vemos que o Senhor nos anuncia esses refúgios, as cavernas, para poder nos guardar na grande tribulação. Então, você vê que a própria constelação está nos mostrando evidência da existência realmente das cavernas e dos refúgios que o Senhor tem nos falado, tá? Porque o Senhor, a outros dos 144 mil, o Senhor deu sonho para eles, levando pessoas para determinados abrigos, por exemplo, na Amazônia, e outros em determinados lugares, fora do Brasil, em outros lugares, tá? Então, amados irmãos, por quê? Porque acontecerá uma perseguição. Na grande tribulação, eu tenho explicado sobre isso, tenho explicado sobre Apocalipse 12, como acontece o Apocalipse 12, a perseguição
né, dessa mulher que é a igreja é guardada no deserto. Então você vê a codificação também de refúgios no deserto, tá? Eu já vi também pessoas dos 144 mil que são israelitas, que estão em Israel e que eles também têm, o Senhor tem pedido para fazer vídeos, e eu vi um vídeo de um que fala a respeito de refúgio no deserto, a respeito dos refúgios no deserto. Glória a Deus por isso, amém? Para esse tempo de grande tribulação, para esse tempo que os que não se purificaram passarão por esse fogo para se purificar, porque não se prepararam ainda. Então não teve como ser guardado, porque não estava completamente em santidade. Então tiveram que passar pelo fogo. Assim como eu expliquei para vocês em relação ao trigo. Se você estuda a colheita do trigo em Israel, você vai ver o trigo que não amadureceu a tempo. Não teve maturidade espiritual a tempo, tá? Não teve amadurecimento. E você vê que o trigo que está maduro, ele tem que ser colhido, ele tem que ser guardado antes, porque ele não suporta chuvas, ele não suporta tempestade. Então ele tem que ser guardado antes, ele já está preparado, ele já está maduro. Ele não resiste passar por tempestade, ele não resiste passar pelo fogo. Mas o trigo verde, ele resiste passar pelo fogo. Então ele é forçado, tá? O povo israelita, ele faz a colheita do trigo verde, porque já está no tempo, eles não podem passar do tempo da colheita, tá? Tem um tempo aí para eles colher. Não pode passar de 13 meses, tá? 13 meses é o tempo limite que o Senhor dá na Bíblia para colher o trigo que não amadureceu, tá? Os espiritualmente imaduros, que não amadureceram, que vão passar por esse fogo para amadurecer e purificar, eles têm um determinado tempo sobre a terra também. Olha a simbologia tremenda. Então ele passa pelo fogo, tá? O verde. Glória a Deus, aleluias. Então essas pessoas que estão passando por fogo de tribulação, elas estão na grande tribulação, tá? Que são os 3 últimos anos e meio. São 7 anos o total. São 3 anos e meio primeiros que chamamos de tribulação. É algo mais tranquilo. Mas os 3 anos e meio último, a grande tribulação, será o terror das nações. Assim fala a palavra do Senhor. Que é o terror das nações. Será um terror. Porque o próprio demônio estará atuante, estará governando sobre essa terra. Glória a Deus, aleluia. Então, aonde os que vão se purificando, o Senhor vê que essas pessoas vão se purificando, aí o Senhor vai retirando elas e guardando. Então, como que vai acontecer o arrebatamento? O arrebatamento acontece no último dia. Eu já fiz várias pregações com vários versículos mostrando sobre isso. Eu gostaria que, para vocês não ficarem em dúvida, revisasse aí nos vídeos anteriores, por favor, e estudasse com essas bases bíblicas e analisasse, tá? E de acordo com o discernimento que o Espírito Santo de Deus for te dando para tirar as suas dúvidas em nome de Jesus, tá? Para você não ficar no escuro, porque quem fica no escuro sem conhecimento não está totalmente preparado, tá? Então, temos que preparar-nos. Então, amados, esses trigos que vai passando pela grande tribulação, na medida que o Senhor vai acordando e vão trazendo o amadurecimento, eles têm que ser retirados também, tá? Mas só que o que acontece? Muitos vão ser mártires, muitos vão ser mortos, tá? Pelo anticristo, o povo do anticristo, desse príncipe que surgirá, e ele matará muitos. Então, muitos renunciarão à marca nesse tempo e serão mortos, tá? E muitos aceitarão a marca, porque a sedução aí será grande. Então, amados, vamos voltar para aqui. Você vê essa constelação localizada no Brasil, e existe, né, ao lado da constelação Cruzeiro do Sul, que fica
no Bom Jesus da Lapa, você vê o Rio São Francisco. E justamente, olha que incrível, olha que nada é coincidência, justamente em cima do Rio São Francisco existe uma outra constelação, a constelação do barco, da Arca de Noé, nos mostrando que é tempo já de entrar na Arca de Noé. Tá entendendo? Você vê essas 4 constelações anunciando que já realmente é tempo de entrar na Arca de Noé, é tempo de preparar, é tempo de ir para ser guardados. Aí você vê o juízo de Deus manifestando na primeira constelação, você vê a perseguição manifestando na segunda constelação, que é o Lupus, que é o lobo. Você vê a constelação da cruz, que é o Cruzeiro do Sul, mostrando que já é tempo de ir para os abrigos, que é Apocalipse 12, que acontece aí, guardar o povo no abrigo. Você vê a coroa, mostrando que já é tempo da vinda do Senhor já, e que já é tempo de entrar na grande tribulação, porque a coroa, ela vai anunciar a grande tribulação também. E você vê do lado dessas constelações e bem do lado em Bom Jesus da Lapa, em cima do Rio São Francisco, do ladinho da cruz, que nos indica os refúgios, refugiar e guardar, Apocalipse 12, você vê a Arca de Noé, que é o barco, que é a constelação do barco, bem do lado. Ou seja, nos mostrando o que a Escritura nos fala em Lucas 17. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Então, eles entraram no barco, entraram na arca. Nós também temos que entrar na arca. E o mais bonito disso, que esses últimos tempos, eu tenho escutado alguns profetas de vários lugares, que são parte dos 144 mil. E eles têm falado, eles anunciam que Deus fala com eles. E eles têm falado, gente, o Senhor está falando que é tempo de entrar no barco. É tempo de entrar na arca. É tempo de ir para a arca. É tempo de nos preparar para entrar na arca. Porque já é tempo, já estamos no tempo de Noé. Então é muito maravilhoso tudo isso, né? E no 27 comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que chegou o dia e tiveram que entrar na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, o dilúvio aqui no final dos tempos, no caso, seria relacionado à inversão magnética, que a inversão magnética está fazendo um movimento com a estrela Polo Norte, né? O Senhor está movimentando o Sol vai começar a esquentar nas geleiras, as geleiras começam a se derreter, a abrir para nós uma nova terra e atrás vai se escurecer. Então a terceira parte da terra, ela se escurece aí, porque não haverá mais sol. E isso o Senhor nos fala em Apocalipse. Mas só que a gente não entende o que está falando. Mas quando nós olhamos para as estrelas, os movimentos do Sol, os movimentos dessa inversão magnética, o que está acontecendo na Terra, e olhamos a palavra do Senhor, compreendemos perfeitamente o que o Senhor está falando em relação à terceira parte da Terra se escurecer, tá? Ficar sem o brilho do Sol. É justamente porque realmente não haverá mais Sol aí. Então todo esse lugar que tinha sol, deixará de ter sol e se congelará. E do outro lado, ele abrirá essa nova terra. Glória a Deus, aleluias. É bom explicar isso melhor, mas é muito lindo. Depois nós explicamos isso. Depois o Senhor fala no 28, né? Assim mesmo como sucedeu nos dias de Ló, comiam e bebiam, edificavam, mas no dia de Ló, que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, o mesmo que vai acontecer quando Deus retirar-nos daqui. Então tá falando que
Nos dias de Ló, ele foi tirado. Foi anjos aí e o retirou e levou para outro lugar para levar para refugiá-lo dessa destruição, afastá-lo, porque ia destruir esse lugar. Então, isso que vai acontecer depois quando complete, né? Esse tempo da grande tribulação, o Senhor fará uma purificação em toda a terra. Então, a necessidade de tirarmos daqui. Então, aí está falando do arrebatamento. Ele nos tira daqui, tá? E aí, os que ficaram, que não são para salvação, aí vem fogo e enxofre do céu, como está anunciado os meteoros em Apocalipse. Glória a Deus por isso. E assim será no dia do Filho do Homem que se manifeste. Naquele dia, o que está em Ansoteia e os seus bens na sua casa, não volte para poder tomar. O que está no campo, não volte. Não faça igual a mulher de Ló. Não olhem para trás, amados irmãos. E todo que procura salvar a sua vida vai perder ela. E todo aquele que perde, salvará. Tá? E aí fala que nessa noite, aí terão dois, um será tomado e o outro será deixado. Glória a Deus, aleluias por isso. E em Filipenses, amados irmãos, fala o seguinte: haja, pois, em vós outros o sentir que houve também em Jesus Cristo, o qual, sendo forma de homem, não estimou ser igual a Deus, como coisa para agarrar, senão que se despojou de si mesmo, tomando a forma de servo, feito semelhante homem, e estando em condição de homem, se humilhou, tá? E Deus o exaltou a sumo sacerdote. O Senhor está falando para nós nos humilhar na presença dele. Glória a Deus, aleluia. E o seu nome, né? Para que seu nome dobre todo joelho, né? De todos que estejam no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, voltando na constelação da coroa, quando acontece a explosão, nos está anunciando que o Messias está vindo já para ser coroado com coroa de glória. A coroa também, amados, fala da nossa coroa, porque nós também herdaremos uma coroa. A salvação é uma coroa. No entanto, o Senhor fala: não perca a sua coroa. Vigia e não perca a sua coroa. Guarda a sua coroa. E você lembra também, tem que lembrar também, voltando da constelação, falando da constelação, você tem que lembrar que a explosão aconteceu há 80 anos atrás, marca o tempo de uma geração. 80 anos é a última geração, soma que nós estamos vivendo, tá? Que termina a de Israel termina em 2028. Salmo 90:10. Os dias da nossa idade são 70 e os mais robustos são 80. Contudo, sua força é e trabalho, porque pronto passa, ou seja, pronto passamos, né? Lucas 21 também falou em parábola. Olhai para a figueira é Israel, né? Falando a respeito da geração. E todos os árvores, quando brotam, vendo que sabeis por vós outros mesmos, que o verão já está cerca. E quando você veja suceder essas coisas, veja que o reino do céu está próximo. Então, o que nós estamos vendo? Vemos um anúncio de que o reino de Deus está pronto, que a figueira floresceu e que ela já está no seu curso final da sua vida. Já estamos na manifestação dos tempos, na manifestação de todas as profecias. Glória a Deus, aleluia, nosso rei vem, ele vem e ele vem. Guardemos a nossa fé, guardemos a nossa coroa, sigamos em purificar, em santificar e nos preparar para essa vinda, e no nome de Jesus. Que esse pequeno estudo, essa pequena instrução tenha sido de bênção para você e tenha trazido um entendimento espiritual e discernimento para você, em nome de Jesus. Seguimos aí orando por um pelo outro, para nos fortalecer em Cristo
e orando para essa igreja que está dormindo nesse tempo. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe.